Olá, meu nome é Natanael, eu sou acadêmico do curso de Medicina e o meu trabalho é intitulado Mensuração Educacional por meio do método Q, um modelo baseado na tungstase disseminada. A tungstase é uma doença negligenciada causada pela pulga de areia Tunga penetrans, que penetra na pele humana que está desprotegida. É uma doença que é comum em países em desenvolvimento e geralmente pode ser mitigada por ações ambientais básicas e o uso de sapatos. Alguns casos podem afetar aquelas comunidades mais pobres, levando a pacientes com mais de 100 lesões e resultando em infecções secundárias e deformidades. A maioria das pessoas não sabe que a tungstase pode progredir para tal gravidade. Então, a tungstase é um modelo interessante para testar a relação entre os diversos graus acadêmicos dos participantes e o descaso educacional em países onde a doença é endêmica. O objetivo do presente estudo foi aplicar o método Q como modelo para mensurar a negligência educacional relacionada à tungstase disseminada. Realizou-se, então, um estudo quali-quantitativo por meio do método Q. Inicialmente, dois médicos experientes no tratamento da tungstase disseminada em comunidades vulneráveis, eles criaram 27 declarações verdadeiras e falsas de zero, de -5 a +5, significando que maiores números representam uma concordância maior entre os especialistas. E as falas abordaram aspectos importantes da doença, incluindo relevância da doença para a saúde pública, diagnóstico, tratamento e morbidades associadas. Recrutou-se acadêmicos e profissionais de saúde da UNB, convidados a participar por meio de um e-mail institucional. E cada participante foi instruído a ler e classificar cada afirmação de acordo com as seguintes opiniões. Concordo, vai de +1 a +5, neutro, que é o 0, discordo, de -1 a -5. E cada depoimento foi colocado dentro de uma caixa de acordo com a estrutura piramidal. E aplicou-se o método Q, com análise descritiva das classificações atribuídas por cada participante, e utilizou-se cálculos dos valores de moda, mediana e intervalo interquartil. Então, dos 119 participantes, a maioria era do sexo feminino, 74, e a média de idade dos participantes foi de 33,8. A amostra foi composta por graduandos em medicina, 32, e em ciências da saúde, 16. E também estudantes de especialização, mestrado, doutorado. Então, observou-se que a maioria das afirmações foi concordante entre os especialistas e participantes, mas houve uma evidente divergência entre alguns pressupostos. A análise mostrou que a maioria dos participantes discordou dessas suposições e atribuíram valor negativo, enquanto os especialistas concordaram com elas. Na afirmação 1, só para dar um exemplo, os participantes atribuíram números positivos entre +1 e +5, dentro daquela pirâmide estrutural. Então, entre as afirmações elaboradas pelos especialistas, a maioria dos participantes alocou as afirmações de forma similar na pirâmide. Mas, assim, algumas afirmações relevantes para o controle e tratamento da tungstase foram discrepantes entre os participantes e os especialistas. Eu vou mostrar um pouquinho dessas afirmações que foram discrepantes. Então, essas aqui foram consonantes com os especialistas, essas também. Aí aqui eu coloquei de diferente, né? Um sinal. Dentre as afirmações, 5 verdadeiras foram discrepantes, ou seja, elas foram consideradas falsas pelos participantes e verdadeiras pelos especialistas. E entre elas, a 12, que afirma que medicamentos tópicos são tratamentos adequados para a tungstase. Essas daqui também foram concordantes com os especialistas. A 21, que afirma que o controle de animais silvestres é essencial para o controle ambiental da tungstase, que foi discrepante dos especialistas, que colocaram como verdadeiro. A 22 e 23, que afirmaram que o uso de agrotóxicos e a umidificação são viáveis para o tratamento e controle da tungstase, que os especialistas colocaram como verdadeiro e os participantes como falso. E, por fim, o tratamento oral profilático de animais domésticos é eficaz para o controle ambiental da tungstase, que foi discrepante também dos especialistas. Então, o método Q ele é utilizado para analisar dados qualitativos e coletar informações de fontes e transformá-las em conclusões e recomendações. E, de acordo com essa análise, detectou-se discordâncias entre os profissionais de vários níveis e os especialistas, e demonstrou uma falta de conhecimento dos participantes sobre o controle da tungstase. Aqui estão todas as afirmações discrepantes entre os participantes e especialistas. Então, algumas revisões sistemáticas recentes e ensaios clínicos mostraram que o tratamento tópico com compostos de dimidicona foi altamente eficaz para o controle da tungstase. E, além disso, estudos observacionais demonstraram que o controle ambiental e animal é essencial para o controle da tungstase também. Mas os participantes eles discordaram dessas afirmações, demonstrando equívoco comum de que a tungstase só pode ser tratada apenas com extração mecânica. Inclusive, essa extração mecânica, em algumas áreas subdesenvolvidas, pode ser fonte de complicações, como infecções secundárias e tétano. E, dessa forma, pode concluir que há um significado descaso educacional relacionado à tungstase no Brasil. Então é isso, muito obrigado.